E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Jacaré da Bolsa e hoje nós vamos falar sobre fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Então eu vou explicar primeiro o que é o fundo imobiliário, vou falar das vantagens, vou falar dos tipos de fundos, falar dos riscos e vou falar também como você pode investir em fundos imobiliários. Então bora começar. Primeiramente, o que são fundos imobiliários? O fundo imobiliário é uma forma coletiva de você comprar um imóvel. É como se juntasse centenas de milhares de pessoas e cada um contribuísse com um pouquinho e esse imóvel fosse comprado. Porém, vai ter alguém administrando esse imóvel, um ou vários imóveis, e essa pessoa vai ficar responsável por recolher os aluguéis, distribuir os aluguéis entre todas as pessoas que ajudaram a comprar, dar manutenção e etc. Logicamente que esse é um exemplo muito simples, muito básico, para ficar mais fácil de entender. Isso é uma empresa, né, junta que cria o fundo para poder fazer esse tipo de investimento e tem toda a regulamentação, tem leis, tem várias coisas que deixam esse tipo de investimento muito mais seguro, né, para quem quer comprar ali uma cota de um fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Um exemplo prático aqui de como funcionaria para você que é um pequeno investidor, depois de você entrar ali na corretora, no seu home broker e escolher o seu fundo imobiliário, você vai comprar uma cota ou quantas você quiser de um fundo e a partir do mês seguinte você já começa a receber os dividendos daquele fundo, o que seria os aluguéis, né? É proporcional ao seu investimento. Conheço pessoas de perto que julgam que é muito pouco quando você começa a receber, e eu entendo essa visão porque normalmente a pessoa quer receber muito dinheiro. Porém, é proporcional. Se você investir R$100, você vai receber proporcional. Se você investir R$1.000, você vai receber proporcional. Se você investir 100 mil, vai receber também proporcional. Então, depende muito. Não é uma forma de ficar rico rápido, né? É uma forma de você ter uma fonte de renda passiva. Agora vamos falar das vantagens dos fundos imobiliários. Essa é uma visão minha pessoal, beleza? A facilidade de comprar e vender é muito fácil. Então você hoje, vamos supor que você tem ali R$300 mil e compre uma casa onde você quiser. Uma casa mesmo, físico, né? Um imóvel físico. Você adquire aquele imóvel e ano que vem, 2 anos depois, você quer fazer alguma coisa com esse dinheiro, você precisa desse dinheiro para fazer outros planos e você vai ficar empatado ali, você não vai conseguir vender tão rápido. Normalmente não são muitas pessoas que têm 300 mil disponível para comprar um imóvel, e se tem, ele vai escolher muito o imóvel que ele vai comprar para ter retorno em cima desse valor. Então, ao meu ver, a comparação de ter um imóvel físico e ter fundos imobiliários é muito mais fácil com relação a investimento, né? Investimento. Não estou falando aqui de casa para você morar, você mesmo morar. Estou falando de investimento. Então, a facilidade de vender, você pode vender, se você tiver ali 100, 200, 300 mil reais em fundos imobiliários, você vai vender tranquilamente esse valor de um dia para o outro no mercado. É muito simples de ser vendido. Logicamente, né, se você tiver todo esse dinheiro em um único fundo, tem que ver qual é o valor que é movimentado por dia daquele fundo. Talvez é um fundo pequeno que movimenta pouco dinheiro por dia, você não vai conseguir vender tudo em um dia só, mas convenhamos que você não vai gastar 2 dias para vender isso daí. É muito mais rápido ainda do que um imóvel físico. E o principal, ao meu ver, que é a paz. A paz que você tem se você tem um investimento em imóvel. Porque aqui na minha família eu tenho exemplos de pessoas que investiram em imóveis para alugar aqui na minha cidade e conseguiram alugar, mas tem muita dor de cabeça com manutenção do imóvel, problemas que dão no imóvel que tem que ir lá e a pessoa fica brava que deu problema, vizinhos que arrumam confusão com seu inquilino. É uma série de fatores que te traz muita dor de cabeça. Eu estou dando exemplo de um único imóvel que é de uma pessoa da minha família. Imagina se você tiver 5, 6, 7 imóveis. É uma série de fatores aí que te dão muita dor de cabeça. Pessoalmente, eu adoro ter paz. Então, quanto mais eu conseguir não me envolver com esse tipo de problema, eu prefiro. Então, por isso, paz é um dos fatores
cruciais aqui que me atraem nos fundos imobiliários. E agora, tipos de fundos, né? Vamos falar sobre os tipos de fundos. Existem três tipos de fundos, e esses três tipos de fundos eles funcionam cada um com a sua particularidade. Bom, nos tipos de fundo, o fundo de tijolo é o fundo mais simples. Por que eu digo isso? É como se fosse uma única instituição, né? Um fundo imobiliário que tem ali o capital para fazer investimento e vai numa certa região e compra um imóvel físico, seja um shopping, um prédio de escritórios, um galpão. Então, esse tipo de coisa é um fundo de tijolo, eles compram realmente o imóvel físico. Bom, os fundos de papel, eles investem o patrimônio dos cotistas, principalmente em renda fixa, e esses fundos geralmente são compostos por CRIs, LCI. É como se tivesse vários títulos de dívida dentro desse fundo para ele receber, e aí ele acaba arrecadando aquele valor e repassando ali para os cotistas. Esses fundos de fundos, eles basicamente compram outros fundos imobiliários. Então, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Aí existem variações onde eles diversificam de acordo com o que eles acham interessante, compram fundos de tijolo, compram fundos de papel, e assim eles vão administrando o percentual da carteira conforme eles acham mais interessante. Bom, aqui nos riscos e considerações, a gente tem que levar em consideração que é um investimento, e todo tipo de investimento tem o seu risco. Se você investe num imóvel, se você investe num fundo imobiliário e acontece algo como aconteceu na pandemia, pode acontecer de ter uma queda nos rendimentos ou até uma pausa nos rendimentos, dependendo dos imóveis, e esse tipo de flutuação no preço do imóvel também pode afetar no preço do seu investimento, mas isso é um pouco mais difícil de acontecer porque a variação de imóveis dentro de um fundo é muito grande, então dificilmente vai impactar no preço da cota diretamente ali dentro da bolsa. O interessante é você analisar bem quais são os ativos do fundo que você vai comprar antes de fazer essa compra de fato. Mas de qualquer forma você vai ficar exposto a variações do mercado e aos riscos comuns de qualquer tipo de investimento dentro da bolsa. Bom, para investir num fundo imobiliário você vai ter que criar uma conta numa corretora, seja na Rico, na Clear. Tem uma variedade de corretoras aí disponíveis atualmente que tem fundos imobiliários para a gente adquirir. Quase todas têm taxa zero, né? Então você investe sem nenhuma taxa e é muito simples. Você vai entrar dentro do seu home broker, vai escolher o ativo que você quer comprar e vai efetuar ali a ordem e aguardar ela ser executada. É muito simples de se fazer isso. Bom, alguns detalhes que você pode analisar quando você for comprar um fundo imobiliário é analisar a carteira de imóveis que esse fundo tem, a taxa de ocupação, a qualidade dos inquilinos, a gestão do fundo. Esses detalhes fazem uma grande diferença ali no seu fundo imobiliário, seja no crescimento dele a longo prazo, no rendimento dos dividendos mensalmente. Esses detalhes vão fazer total diferença. Investir no fundo imobiliário, ao meu ver, é muito interessante como uma forma de custo básico. Como que eu posso dizer? Eu acho interessante ter fundo imobiliário para bancar custos básicos. Então eu posso ter ativos o suficiente para pagar todas as minhas contas. E assim eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer com o meu salário, né? Então, por exemplo, se eu tenho R$1.000 de custo mensal e tenho ativos o suficiente que cobrem o meu custo mensal, o meu salário fica livre. Eu não preciso mais gastar ele com sobrevivência. Então, aí acaba abrindo um leque de opções para eu trabalhar em cima do meu salário. Por isso até eu vou começar uma série aqui nesse canal, investindo em fundos imobiliários justamente com este propósito, que é de cobrir os meus custos básicos. Então eu vou escolher uma conta e vou investir até eu ter o suficiente para pagá-la. E assim por diante eu vou fazendo com as outras contas também e vou ir registrando aqui no canal. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Valeu, fui!